Olha a hora do alimento, e na hora do alimento a gente não pode falar muito, né? Não vai gravando, não, né? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu servo, Senhor. Usa ele com graça, com alegria, com temor e tremor. Pai, sabemos, ó Deus, que no Salmo 81:10 diz: abre bem a boca e eu te encherei. Aleluia. Que o Senhor possa encher a boca do teu servo de riso, de sabedoria, revelação, discernimento e entendimento, ó Pai. Porque tudo que ele vai falar já está escrito no livro da vida. Em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Saúde a igreja capaz do Senhor. Boa noite, irmãos. Bom, quem já subiu aqui sabe quanto que é fervoroso, né? E gratificante estar aqui. Porque é aquilo que eu sempre falo. Quando Deus quer usar a pessoa, Ele há de usar. E eu, nos últimos dias, aí a minha esposa sempre falava, você deixa para escolher a palavra sempre no último momento. Né? E de tanto ouvir ela falar, eu peguei a Bíblia aí, comecei a buscar a palavra, falei, Senhor, quero ouvir uma palavra para que aquilo que eu passar para os irmãos seja uma palavra rema. E eu estava lendo muito, né, na Bíblia, e todas as palavras que eu buscava na Bíblia eu falava sobre mulheres. Só sobre mulheres. E aí eu falei, Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso, né? E falando sobre mulheres. E aí falava sobre as 10 mulheres mais situadas dentro da Bíblia. Quando foi ontem, peguei novamente a Bíblia, mudou tudo. Mudou tudo, 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 tudo. Aí eu falei, bom, se há de ser, será, né? Então eu vim hoje aqui para poder passar um pouco do que eu entendi sobre o que Deus quer falar, né? E sobre as promessas que Deus tem para a vida de cada um. Acredito que se não tem promessa, não tem testemunho. E eu acho que é isso que nós temos que ter, né? Quando você vê uma pessoa testemunhando, é porque a promessa dela certamente aconteceu. Quer ela quer essa promessa seja do seu bolso ou não, mas de algum jeito Deus fez com que acontecesse. E eu gostaria de ir no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, capítulo 1. Quando Deus, por andar entre a terra, ele decide dar forma à terra, né? Acho que aqui quem lê a Bíblia já sabe que Deus construiu a terra em 6 dias e no 7º usou para descansar. Bem, Deus, depois de fazer tudo, viu que faltava mais alguma coisa. Decidiu fazer o homem. Colocou ali o homem. Depois de um tempo, viu que o homem estava o quê? Muito só. Decidiu dar uma mulher. Olha ela aí. Ai, ai, ai. Deus incumbiu o homem apenas de um serviço. Que era fazer o quê? Dar nome aos bichos. Então, Adão, com a sua sabedoria, começou a dar nome aos bichos. É interessante que até hoje ainda existem animais feitos por Deus que não foi catalogado, né? E ainda descobrem, e aí os cientistas vão lá e dão novos nomes, nomes que a gente jamais imaginaria que iria existir, mas que são adotados. Enfim, Adão começa a fazer o serviço que foi predestinado para ele. A mulher, por ser curiosa, o que ela decide fazer? Ouve quem? Né? Aquela velha inimiga, a serpente. A serpente chega e começa a falar com Eva. Se ela comesse do fruto da sabedoria, ela não iria morrer, apenas ia abrir os olhos. A mulher, com sua curiosidade, decide fazer aquilo. Enfim, está aí o primeiro pecado do mundo, né? E
Por sua vez, Adão segue a mulher, faz a mesma coisa. Você vê, né? Naquele tempo, Deus deu apenas, vamos dizer assim, 2 mandamentos para eles. Não comer da árvore da vida e nem da sabedoria. Hoje, nós temos 10, que foi o nosso legado. Então, ou seja, ficou bem mais difícil para a gente, né? Então, foram expulsos do Jardim do Éden. Como que seria se eles não tivessem cometido isso? O ser humano, assim como os outros animais, iria procriar? Aí fica a questão, né? Será que sim? Será que não? Depois que a Eva comeu tal do fruto, ela começou a ter entendimento das coisas e viu, né, o que era bom, o que era ruim. Bem, talvez se ela não tivesse comido, estaríamos todos nós lá, ou não. Isso aí é uma pergunta que fica, né? Mas é algo para se pensar. E o Adão disse que não era culpa dele. Não, o Adão, ele só quis omitir os fatos. Mas, enfim, foram expulsos da terra do Jardim do Éden. E aí, passando algum tempo, Eva por si teve Caim, depois Abel. E aí todo mundo conhece a história de Caim e Abel. Caim, por sentir ciúmes do seu irmão, mata o seu irmão. Engraçado que quando eu estava lendo essa passagem ontem, a TV estava ligada na sala e estava passando uma reportagem de um garoto de 7 anos, né? Que foi, não sei se vocês chegaram a assistir, que foi assassinado pelo próprio irmão. Na hora já falei, Deus, como o Senhor, né? Sim, foi uma tragédia, mas sabe como uma coisa assimila, uma coisa pega na outra, você fala assim, os tempos que nós vivemos hoje, né? Tempos modernos, mas é tanta coisa banal que acontece nesse mundo que eu não sei se ainda nos surpreende ou se isso já virou uma rotina, mas que a gente já está, assim, vamos dizer, habituado, né? Já estamos indo de acordo com o que manda a história, a nossa história, e a gente já sabe que o futuro, assim como a Silvia mesmo falou, não vai ser nada fácil, vai ser algo bem dolorido. E por si só, depois nasce Sete, e aí vem Deus novamente, na era de Noé, vê que a terra está o quê? Um caos, corrompida. E Deus toma a decisão de fazer o quê? Acabar com a humanidade. Com isso, salvando somente Noé e sua família. Deus fez isso, se arrependeu depois, disse que nunca mais iria fazer isso com a terra, né? E o que acontece? Na descendência de Noé, foi escolhido um, Abraão. Por que Abraão foi escolhido? Né? Por que Abraão foi escolhido ali? Para ser o pai, praticamente assim, da humanidade. Quem bem sabe, Abraão, ele foi, vamos dizer assim, ele recebeu uma promessa de Deus, de que se ele saísse da parentela sua casa, ele seria pai de nações. E a promessa de Deus se cumpriu. Bem, eu sei que eu, você, todos nós somos descendentes de Abraão, né? E, querendo ou não, todos nós também temos um pouco de Abraão. Porque a partir do momento que nós nos casamos, saímos da parentela, das nossas parentelas, nós estamos ali formando um novo legado. E ali nós estamos indo de encontro à palavra e tentando fazer com que isso aqui, ó, seja testemunho na nossa vida e na vida de outras pessoas. Então, Abraão recebe a promessa se cumprida, só que logo depois
Deus faz uma outra promessa para Abraão. Como é que Abraão ia ser pai de milhões sem ter filhos, né? Abraão com 100 anos, Deus fala, você vai ter um filho. E mais uma vez, Deus cumpriu com essa promessa. Sarai, né, que recebeu o nome de Sara, tem Isaac. Engraçado o nome do meu filho. E aí Sara tem Isaac. E aí que começa aqui a minha parte, onde eu vou falar sobre Isaac. Imagine você, que mesmo depois de tudo, depois que Abraão recebeu o seu filho de Deus, Deus quis fazer o quê? Prova com Deus. Então gostaria que abrisse as suas Bíblias aí, no capítulo 22 de Gênesis. Começa aí a prova de Abraão. E aconteceu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão, lhe disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, Senhor. E ele disse, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Mória, e oferece ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. Imagina, hein? Imagina se hoje Deus olhasse para você e falasse para você, pega teu filho, aquele que tu mais ama, pode ir aí em um certo lugar e você vai oferecer ele para mim. Aí fica a pergunta. Aí você mesmo iria se perguntar, é Deus mesmo que está falando comigo? Será que é Deus? Não, não é Deus não, acho que não é Deus não. Isso aí é coisa da minha imaginação, coisa da minha cabeça. Certamente nessa hora você iria dar uma de louco, né? Porque você ter assim, vamos dizer assim, uma certa... Ai, me fugiu a palavra agora. Resistência, né? Você iria ter uma certa resistência. Certamente você não iria pegar seu filho, assim, de bom grado, e ia levar lá para fazer um sacrifício, né? E eu acredito que nos dias de hoje, se você fizesse isso, ou se algumas pessoas fazem isso, são crucificadas. Não só pelo Senhor, mas também pela população, né? Porque certamente ia dizer, ó, você tá louco, o que você fez? Você matou seu filho. Mas naquela época, ele foi temente a Deus. E ele foi para fazer. Porque Deus tinha uma prova com ele. Vou continuar aqui. Abraão se levantou cedo, de manhã, selou seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos, e Isaque seu filho, e cortou a lenha para a oferta queimada. E se levantou e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Então, no terceiro dia, Abraão levantou seus olhos e viu o lugar de longe. E Abraão disse aos seus servos, ficai aqui com o jumento, e eu e o menino vamos adiante para adorar, e voltaremos a vós. E Abraão pegou a lenha da oferta queimada e colocou sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo em sua mão e uma faca, e foram os dois juntos. Imagina, Isaque, ele já sabia ali. Ele falou, a gente está indo fazer uma oferta, Senhor. Mas, o que ele perguntou para o pai dele? Pai, e o cordeiro? Onde que está? Aí é quando o pai dele fala, Deus proverá, né? Deus proverá. Aí Abraão disse, meu filho, Deus proverá para si um cordeiro, para a oferta queimada. Então foram os dois juntos. E chegando lá no local, todos bem sabem, Abraão iria cumprir-se aquilo que Deus tinha determinado. Bem na hora, Deus vendo que Abraão iria cumprir, envia um anjo
e fala para ele que o cordeiro estava preso num arbusto. Ele poderia fazer. Ele viu realmente que Abraão era temente a ele, né? E por causa desse sacrifício que Abraão estava fazendo ali, ele iria ser pai de nações. E aí foi concretizado novamente a promessa de Deus sobre a vida de Abraão. Abraão foi um dos homens mais ricos naquela época. Abraão foi pai de multidões, ou de nações, né? E dali teve toda outra passagem da Bíblia. Isaac se casou com a sua prima, teve filhos, onde nasceu Jacó e Isaú. É Isaú, não é isso? É isso mesmo, Isaú. Eu falei, eu não posso me esquecer desse nome. E aí a história de Jacó e Isaú todo mundo já sabe, né? Jacó, por não ser o primogênito, conseguiu pegar do seu irmão a primogenitura, e daí vem a história de Jacó, depois vem Jacó, vem José, e por aí vai. Bom, onde eu quero chegar? Esse foi o quê? Um plano de Deus. Deus queria provar o homem. Viu que Abraão era temente a ele, iria fazer aquilo que foi determinado. Durante todo esse tempo, se você pegar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, nós temos vários testemunhos de pessoas que foram o quê? Que tinham promessas, acreditaram e fizeram com que essas promessas acontecessem, porque estavam seguindo aquilo que Deus determinou sobre a vida de cada um. Então, eu e você também temos que fazer aquilo que Deus determina nas nossas vidas. Se você quer ser uma pessoa próspera, se você quer ser uma pessoa que possa abençoar outra pessoa, você tem que estar dentro daqueles conceitos, né? Foi nos deixado, né, os 10 mandamentos, que é aquilo que nós temos que seguir. Infelizmente, o pecado ele existe e ele, todo tempo, todo momento, ele está do nosso lado, querendo sempre fazer cair. Então, nós temos que pedir todos os dias, Senhor, nos reveste, Senhor, nos molda, Senhor, autoriza a nossa mente para que pensamentos ruins não venham, né, tomar conta do nosso corpo, da nossa mente. E nós temos que buscar. Para fazer isso, é buscar aqui a palavra. É jejuar, é orar. Eu acredito que pouca gente jejua, pouca gente ora. Eu acho que nós somos falhos nessa parte. E para aqueles que fazem jejum e oração, parabéns. Vocês são guerreiros, vocês são fortes. Mas eu acredito que ainda uma boa parte é falho nessa parte, né? Não estou aqui para crucificar ninguém ou para apontar o dedo para ninguém, porque até mesmo a palavra de Deus mesmo diz, quando você aponta um dedo para uma pessoa, tem 3 apontados para você. Então, não devemos fazer isso. Mas, onde eu quero chegar? Novamente, a humanidade está caótica, né? E Deus, por si só, novamente, arquiteta mais um plano. Vamos para o livro de Mateus, capítulo 1, do verso 18 ao 25. No verso 18 diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu do seguinte modo: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Então José, o seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto. Mas enquanto pensava nessas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através da
do profeta, dizendo: Eis que uma virgem concederá e dará à luz a um filho, e eles chamarão seu nome de Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. Então, mais uma vez, o Senhor arquitetou para mais uma vez salvar a humanidade. Então, assim, diferente lá de Abraão, que iria dar seu filho, mas que não precisou por fazer aquilo que o Senhor tinha pedido, Deus deu seu único filho, entregou ele na cruz do Calvário para que tirasse e resgatasse, né, as pessoas e tirasse o pecado do mundo. Então você imagina, um pai que tem um filho que nunca pecou, não tinha pecado algum, porque apesar de tudo, Jesus Cristo em seus 30 anos, Satanás ficava ali, ó, direto, lá tentando, sempre puxando ele, tentando fazer com que ele pecasse. Mas Jesus Cristo, com sua santa sabedoria, ele sabia que Satanás queria. Ele, por ser um Deus vivo, ele também sabia qual que era o destino dele, o que iria acontecer com ele. Agora eu te pergunto, você sabendo o que iria acontecer com você, você ficaria? Teria ser crucificado? Eu acredito que não, né? Porque hoje, se alguém faz alguma coisa com você, ou fala alguma coisa de você, você já se dói, você já se fecha, você já tenta de todo jeito escapar daquilo, ou até mesmo, às vezes, você age com as suas mãos, né? Então, isso daí, às vezes, até então, deixa Deus triste. Aí, sem querer, você acaba pecando. Porque ali você já levantou a mão contra outra pessoa, porque isso é automático, não adianta, né? É muito difícil fazer aquilo que foi feito. Quando bater numa face, você dá a outra. Isso é difícil. Eu falo por mim, porque tem coisas que acontecem. Eu sou uma pessoa calma, mas eu tenho meus momentos de explosão. Mas eu venho pedindo todos os dias a Deus, Deus me molda também, tira esse jeito explosivo meu de ser, porque isso não é de mim, né? Mas é isso que nós temos que pedir a Deus todos os dias. Que o Senhor nos molde, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor venha por nós. Eu acredito que isso Ele não vai deixar de fazer. Quando você estiver passando por tribulações, coisas ruins que estão acontecendo na sua vida, pense em Deus, busque a Deus, né? Mas para que tudo isso possa acontecer, para você ter esse discernimento, você tem que fazer aquilo que Deus pede para você fazer. Às vezes Deus pede para você passar por provas e você acha que é ruim. Aí quando tudo passa, você vai lembrar daquelas provas e fala assim: passei por isso, mas Deus me deixou de pé. Né? Quando você fica de pé, você agradece a Deus. E quando você cai? Você continua agradecendo a Deus? Então é isso que nós temos que aprender. Mesmo quando você cair, agradeça a Deus. Porque se Ele te deu aquele tombo ali, é porque você merecia. E você precisa passar por isso. Amém? E quando Jesus Cristo foi crucificado e levou todo o pecado do mundo, Ele foi zombado. Ficaram zombando dele. Quem leu a Bíblia aí no livro de Mateus sabe. Foi negado seu nome por um dos seus principais discípulos. E o pior de tudo, ainda foi covardemente entregue por um dos seus discípulos, né, àqueles que o crucificaram. Então é isso que a gente tem que pensar. Foi muito sofrimento, foi muita coisa que Jesus Cristo passou, e para você entender o que ele passou, você tem que ler a palavra, porque só de ouvir pela boca de outro não adianta. E principalmente, Jesus Cristo, ele nos deixou um legado, e nós temos que cumprir esse legado, que é falar o evangelho. Né? Você falou, eu não sou evangelista? Não. Todos nós somos evangelistas. Porque
Qual o sentido de nós estarmos aqui na Terra? Qual que é o sentido? Se ele mesmo disse que nós faríamos coisas maiores. Então você tem que crer. E quando você abrir sua boca para falar sobre o Evangelho para outra pessoa, ali é uma pessoa que está sendo salva. Faça a sua parte. Não tenha vergonha. Chegue na pessoa, fale. Eu estava até comentando com a minha esposa esses dias, a juventude de hoje em dia, acho que elas têm vergonha, né? De dizer que são crentes. Eu falei, as atitudes que vocês tomam diz ao contrário. Então, dependendo da atitude que você tomar, a pessoa vai saber se comportar com você e vai te reconhecer como um crente. Agora, se você não tiver essa atitude, a pessoa vai zombar de você, assim como zombaram de Jesus Cristo lá na cruz, que era um santo, e morreu por nós. Né? Foi apredejado, pegou uma coroa de espinho, foi crucificado, e o pior de tudo, ainda tinha que levar a própria cruz. Quantos de nós está levando a própria cruz aqui? Então, fica um alerta também para os pais. Começa a olhar para os seus filhos. Começa a olhar. Começa a dar uma olhada no que eles estão fazendo, o que eles estão olhando. O celular hoje é uma arma muito, muito usada na mão do inimigo. Eu creio que se você não souber regrar aí as crianças, se você não parar para falar com elas, eu acredito que a sua vida, a sua história, a sua trajetória vai servir de testemunho para o seu filho. Seria um exemplo para ela. Fala que os filhos têm que se espelhar nos pais. De que forma que eles vão se espelhar? Tem que ter esse momento com seu filho. Você tem que passar para ele essa reflexão para que eles entendam. Né? E eu creio que quando Jesus Cristo ele ali morreu, ele não morreu em vão. Porque nós estamos hoje aqui para fazer a obra dele. E eu creio sim que essa obra ela há de se concretizar. E eu sempre falo nas minhas orações, quando você se prontificar em fazer alguma coisa para o reino, faça. Não pense uma vez ou duas vezes, não, faça. Pois certamente o seu galardão ele vai ser enorme. Então você tem que buscar fervorosamente a palavra do Senhor para que ele não fique triste, né? Eu acredito que quando você omite os fatos, ou você deixa de falar da palavra de Deus para uma pessoa que está necessitada, ele fica triste. Então, para que Deus não fique triste com você, coma mais a Bíblia. Esse é o conselho que eu dou para os irmãos. Coma mais a Bíblia, reflita mais, porque aqui nós temos vários testemunhos. Né? Um testemunho que me faz... eu choro. Quando eu leio é Jó e Ruth, por incrível que pareça. A história dos dois me deixa bem emocionado. E às vezes eu fico até pensando e lembrando do meu passado. Né? Mas é assim mesmo. Eu acredito que o meu velho eu não quero mais. Agora só tem que ser o novo, que é aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Então, esqueça o seu velho, pensa no novo, faça aquilo que o Espírito Santo manda você fazer, né? Dê testemunho, que isso ajuda a vida do próximo. Acredito que aquilo que você vier falar, seu testemunho, quer ele seja pessoal ou não, mas vai ajudar, vai ser uma semente que você vai estar plantando aí dentro do coração de outra pessoa. E é muito gratificante quando você começa a convidar as pessoas e você vê ela entrando aqui, ó, pela porta da igreja, te cumprimentando, né? E depois de algum tempo, que a pessoa se firmar, ela fala, pô, eu vim porque fulano de tal me trouxe. Ou aquela pessoa mesmo dá um testemunho, que se não fosse uma palavra que você lançou, ela não teria vindo. Isso é muito bom. Isso aconteceu com a minha vida, aconteceu com a vida da minha esposa, da Andréa, do Fábio, né? Uma palavra que foi lançada sobre a nossa vida, um convite, um simples convite. E, pela honra de Deus, hoje nós estamos aqui.
para agradecer e glorificar o nome dele. Amém? Bom, eu só queria que a igreja refletisse sobre isso. Eu termino por aqui e eu sou muito grato a Deus, porque aquilo que ele prometeu está se cumprindo. Amém? Obrigado. Aleluia. Amém? Que nem ele falou aqui, realmente uma palavra semeada, ela pode, às vezes a gente pensa que demora, mas quando menos você espera, ela não volta vazia. Ele falou algo aqui, eu vou ser breve, rápido. Me lembro que eu estava muito doidão, muito chapado, tinha cheirado todos, tinha fumado todos, tinha bebido todos. E uma mulher da Assembleia de Deus olhou para mim, 2 da manhã, e disse assim: vejo 2 anjos, um de cada lado. Eu falei: você está louca? Para ela. E ela, só que ela falou uma coisa para mim que eu nunca esqueci. Você pode estar muito doido, mas a palavra ela é como uma espada. E ela apontou bem o dedo para mim e disse assim: só depende de você. Em 95. Em 97, quando não tinha mais nada, não tinha para onde correr, aí alguém chegou, começou a me levar no monte. Eu falei: esses caras é tudo doido. No monte. Eu falei: fazer o que no monte? Eu falei: vamos lá no monte. Vou lá. 97. Até hoje eu nunca mais saí da presença do Senhor. Amém? Ainda que tivesse muito chapadão, chapado mesmo, chapadão, não esquece, porque coisa a gente não esquece. Mas a palavra ela foi plantada, ela foi semeada. Amém? Amém? Isso depende de você. Essas foram as palavras que ficaram gravadas para mim até hoje. Nunca mais eu esqueci, mesmo que tivesse doidão. E para a honra e glória do Senhor, já vai fazer 26 anos que eu estou na presença do Senhor. Nunca saí da presença do Senhor. Amém? Se coloca em pé. Pai, que o Senhor possa abençoar grandemente a vida do teu servo. Pai, toma o lar dele, toma o Isaac, toma os filhos que ficaram ali. Senhor, para o teu servo trazer uma palavra. Senhor, conforme o Senhor guarda a nossa entrada, guarda também a nossa saída. Nos leva em paz e segurança, nos livra toda a bala perdida. Pai, de todo roubo, todo sequestro. Pai, os que vieram de carro, que nenhum pneu venha furar, nenhuma peça venha quebrar. Ó Deus, e que ao pisarmos a planta dos nossos pés em nosso lar, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, possa estar em cada lar aqui representado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, em paz. Que Deus abençoe grandemente. Amém.